amigas e amigos, uma satisfação muito grande conversar com vocês ou trazer informações nessa nova edição do Radar 15. Bom, os dois temas mais centrais que eu gostaria de abordar inicialmente dizem respeito à novela, na questão da taxação das plataformas internacionais nas encomendas de até $50, bem como o assunto relacionado à desoneração. A taxação com encomendas de até $50 foi aprovado na Câmara, Senado, depois voltou para a Câmara, aguarda a sanção presidencial e depois a implementação e regulamentação através da Receita Federal. Mesmo tendo vindo esses 20% nas encomendas de até $50, isso ainda é insuficiente para trazer aquilo que nós queremos, que é a igualdade tributária e regulatória. Não se trata de protecionismo, não se trata de nada disso. Trata-se de um conceito básico. Se nós pagamos os impostos, os lá de fora têm que pagar. Se eles não pagam, nós também não deveríamos pagar na mesma proporção. Aliás, até preferiríamos que fosse feita uma redução nos impostos nossos para que a gente pudesse baratear os preços e aumentar a base de consumo junto à sociedade brasileira e melhorar nossa competitividade internacional. Não foi possível, não é exequível no momento, todos estão acompanhando os debates sobre as contas públicas, juros, etc. Então, não vemos espaço para que isso ocorra. Então, só nos resta trabalhar para a igualdade tributária na medida em que essas plataformas paguem aquilo que nós pagamos internamente. Um outro assunto que continua aí nas discussões é a chamada desoneração da folha. Estamos na tratativa junto ao Congresso, atuando junto aos parlamentares, para encontrar as fontes que o governo demandou para cobrir a chamada perda arrecadatória, que não é, a nosso ver, não está clara, não está bem definida e não contempla, inclusive, um COFINS sobre importação que foi criado lá atrás para eventualmente cobrir desequilíbrios arrecadatórios. Isso nunca é falado, isso nunca é mencionado. Mas o tempo corre contra a gente. Por quê? Porque há uma decisão do Supremo que está interrompido seus efeitos por 60 dias. Esse prazo vence agora em 19 de julho e um dia antes o Congresso entra em recesso. Então nós temos um tempo reduzido para encontrar esse caminho, essa solução, para que haja o atendimento a essa demanda do Executivo e do próprio Judiciário. A questão da chamada desoneração, ela ficou acordada com o Ministério da Fazenda, que este ano continuaria aqueles que fizeram opção pagando pelo faturamento, ano que vem um misto de faturamento e folha, assim sucessivamente em 2026 e 2027, quando se encerraria este modelo. Nossa discussão o tempo todo é como conseguir reduzir o custo do trabalho no Brasil, à luz do fato de que nós temos a maior carga tributária sobre o emprego formal, à luz da necessidade de nós melhorarmos a formalização do mercado de trabalho, à luz das novas formas de trabalhar, à luz das novas tecnologias que estão sendo, digamos assim, implementadas nas manufaturas. Então, o desafio é enorme e, ao mesmo tempo, temos que contemplar a sustentabilidade da Previdência Social, que já está com um rombo estimado em quase 400 bilhões de reais para esse ano. Então, são duas agendas pesadas que combinam-se, ou melhor, que se adiciona à agenda da continuidade das discussões da reforma tributária através dos grupos criados pelo presidente Lira, que já estão em funcionamento, nós estamos participando e atuando junto com a CNI, e espera-se, pelo menos é o desejo do presidente, que haja a votação até meados de julho. Não sabemos se isso vai ser possível ou não. Então, conforme já havia sido comentado em outros momentos, como era previsto no início desse ano, a agenda de Brasília é uma agenda extremamente pesada, extremamente forte e que tem um impacto muito grande em toda a atividade econômica desse país. Nós precisamos de melhorar a segurança jurídica, melhorar a previsibilidade e, óbvio, também ter taxas de juros compatíveis com a necessidade que o país tem de realizar investimentos. Só que entendemos que essas taxas compatíveis, elas não virão por obra do acaso, elas virão pelo encontro de uma conversa entre política fiscal, política monetária, para que nós tenhamos sustentabilidade numa taxa que estimule o investimento desse país. Essa taxa não poderia
ser maior do que 2, 3% ao ano, a taxa básica de juros, o que significaria os juros hoje estarem em torno de 6, 7%. No entanto, nós estamos com 10,5% e não sabemos qual será a decisão do Copom desta semana. Tudo indica que deverá ser feita a manutenção desses 10,5%. Uma taxa de 6, 6,5% é muito alta para que o país engrene com seus investimentos na proporção que nós precisamos. Estamos investindo aí 16, 17% do PIB, quando deveríamos estar investindo 22, 23, 24% do PIB para a gente poder crescer 3, 4% ao ano de forma continuada e sustentada. Mudando um pouco de tema, semana que vem teremos 2 grandes eventos. O primeiro deles, FEVEST, que é a feira de moda íntima que acontece em Friburgo, promovida pelo sindicato local, com apoio da ABIT, do programa Tex Brasil. Estamos trazendo compradores internacionais, são mais de 200 expositores no Country Club daquela cidade. Friburgo foi indicada, ou foi por um projeto legislativo sancionado pela Presidência da República, escolhida como a capital da moda íntima do nosso país. Estive lá essa semana, conversando com as lideranças locais, enfim, discutindo a temática da região, do estado e do nosso setor têxtil e confecção como um todo. Também merece destaque o encontro anual da ANEA, a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, que vai acontecer na Bahia. A ABIT também vai participar de 2 painéis, assim como participará na FEVEST, onde nós vamos levar toda a nossa agenda de trabalho, as expectativas que nós temos aí para o segundo semestre desse ano, bem como retrospectiva do que ocorreu até agora. Um ano em que a indústria têxtil e confecção cresce no ano e cresce nos últimos 12 meses, em torno de 2,7%, mas a indústria do vestuário cai em torno de 4, 4,5% em 12 meses, ao mesmo tempo em que o varejo do vestuário também cai cerca de 3%. Nós não acreditamos que o varejo de vestuário esteja em queda de 3%. Na prática, se nós incorporarmos nas estatísticas algo que não é transparente, as encomendas, as pequenas encomendas que vêm através das plataformas digitais, nós arriscamos a dizer que nós estamos com um consumo estável. Eu não digo que seria um crescimento de consumo, se um crescimento há um pouco na margem. Mas o fato é que o vestuário está sofrendo, assim como o varejo do vestuário dentro do país, e o têxtil, por ter cerca de 40% da sua produção destinada a outros segmentos da economia, ele está apresentando uma performance positiva da ordem de 2,7%, como falei anteriormente. As importações de vestuário crescem no volume mais de 8% e as exportações, por força dos principais mercados nossos de atuação estarem passando por problemas, estão com uma queda da ordem de 10%. Então, o movimento está ao contrário do que nós queríamos. Nós queríamos estar crescendo as exportações e substituindo importações. Ao mesmo tempo, estamos aí com um câmbio, nesse momento, na faixa de 5,40, é um câmbio que estimula a exportação, desestimula a importação, mas não há uma previsão de sustentabilidade nessas cotações, e temos aí questões com o frete advindo da China, que deu um salto, deu uma estilingada, além de estar com dificuldades de encontrar navios para fazer o transporte dos contêineres daquele país para cá, que a China ou representa 50% de tudo aquilo que a gente importa. Mas nós continuamos aqui com a nossa agenda de trabalho, determinados a encontrar caminhos e soluções para o nosso setor, e agradecemos mais uma vez o apoio de todos os nossos associados, todos aqueles que confiam em nós e que acreditam. E termino dizendo que o nosso congresso ABIT, o Congresso Internacional ABIT 2024, que vai tratar das nossas relações com o mundo, vai acontecer 30 e 31 de outubro desse ano em Salvador, na Bahia, e graças a Deus estamos aí com a estrutura muito bem montada, com os speakers já confirmando, precisando de apoios e patrocínios, porque não é um congresso barato, mas temos plena confiança de que será um êxito, um sucesso, como foram as edições anteriores. Essa é a nossa 9ª edição. Então, até uma próxima Radar 15, muito obrigado, sucesso a todos.